Eu quero vos saudar a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus e aos ouvintes da Palavra de Deus com uma boa tarde. Uma boa tarde com Deus, uma boa tarde na presença do Altíssimo, uma boa tarde na presença daquele que é o autor e o consumador da vossa fé. A Palavra de Deus no Salmo 40 nos traz uma lição nesta tarde para a nossa meditação, que diz que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Dentro deste salmo nós já podemos encontrar a oração de Davi, quando ele fez a sua oração diante do Senhor. Primeiro, ele já começou se humilhando dentro da presença de Deus. Dentro da palavra de Deus já nos dá a entender a humilhação do salmista Davi, onde todos nós conhecemos a história do salmista. Conhecemos a palavra de Deus quando fala que por várias formas, por várias vezes, Davi se encontrou em pecado. Davi se encontrou de uma forma pecadora, de uma forma onde ele achava que ninguém mais olhava por ele, que ninguém mais estava do seu lado. Mas o que mais me chama a atenção, o que mais me faz a entender e me apaixonar dentro da palavra de Deus, nos livros de Salmos, que nos ensina, aleluia, a esperar no tempo do Senhor, que nos ensina a orarmos a Deus, que dentro deste salmo nos ensina a esperar com paciência no tempo do Senhor. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala que há um tempo determinado para todas as coisas, embaixo do céu e em cima da terra. E dentro deste salmo, quando no versículo 1 a palavra de Deus diz que nós temos que esperar com paciência no Senhor, nós vemos aqui, irmãos, que não é fácil. Não é fácil nós esperarmos com paciência quando tudo está desmoronando ao nosso ver, quando tudo diante dos nossos olhos está sendo desmoronado. Aleluia. E quantas vezes nós olhamos de um lado para o outro e não vemos saída? Quantas vezes nós achamos que Deus, Ele não nos ouve mais? Mas nós temos que entender que esperar com paciência no Senhor, aleluia, é para nós, servos de Deus, para nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós que clamamos o nome do Senhor, aleluia. E não é fácil nós esperarmos quando nós queremos algo da parte de Deus, queremos alcançar no nosso tempo, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas a palavra de Deus aqui no Salmo 40, no versículo 1, diz a palavra de Deus que a obediência é melhor do que o sacrificar. E quantas vezes nós nos sacrificamos, quantas vezes nós queremos o nosso tempo, que não é o tempo de Deus, mas achamos que o nosso tempo vai ser o melhor. E o tempo melhor é o tempo de Deus, é o tempo que Ele prepara para nós. Quando Ele diz, espereis com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que Ele não possa ouvir. E nem as suas mãos estão encolhidas para que Ele não possa salvar. Como é bom esperar com paciência no Senhor. Como é bom quando nós olhamos, à nossa frente está o mar, ao nosso lado está o mar.
à nossa retaguarda está o mar. E nós nos sentimos, amados irmãos, como se apenas os nossos pés estivessem tocando somente com a ponta dos dedos sobre a terra. E o resto tudo é mar. Mesmo assim, nós aprendemos a glorificar o nome do Senhor. Como o Senhor se agrada quando nós somos obedientes à sua voz. Quando nós somos obedientes, de mesmo sabendo que nós estamos na luta, que o mar se levantou às suas ondas, mas nós temos que ter uma certeza de que por mais que as lutas tenham se multiplicado, por mais que as ondas do mar tenham se levantado, mas nós temos a certeza de que nós temos um Deus que vela por nós, que o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó não foi só no passado, ele continua sendo hoje, no presente, nas nossas vidas. E que se por mais que o mar tente se agitar, por mais que muitas vezes o nosso barco ele esteja a naufragar, ele esteja em alto mar, quando Jesus ele teve com os discípulos e ele despachou para que aquele barco fosse adiante, porque ele precisava orar e ele precisava ficar a sós com o Pai. E quantas vezes, amados irmãos, nós precisamos estar a sós com o Pai? Quantas vezes nós precisamos estar na dependência de Deus? Quantas vezes nós precisamos descer os degraus da humilhação, nos humilhar diante da presença de Deus, para que o nome dele seja exaltado e glorificado na minha e na sua vida, através do nosso sofrimento, através das nossas lutas, através das lutas que têm se multiplicado. Mas nós não temos deixado de clamar o Deus de Jacó, o Deus que está conosco em todo o tempo, o Deus que nunca nos abandonou, o Deus que tem em todos os momentos sustentado na nossa mão, nos tomado pela mão e tem dito: tu és meu, eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando Deus fala desta forma conosco, irmão, nós temos a certeza de que nós não estamos só, de que Deus ele está conosco, de que a presença do Senhor tem se manifestado nas vossas vidas. E aqui dentro deste salmo, no Salmo 40 e no versículo 5 da palavra de Deus, o salmista ainda diz mais esta palavra para nossas vidas. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tu tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar. Diante de ti eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Será se nós podemos contar, amados irmãos, todas as maravilhas que o Senhor tem feito para conosco, mesmo nós sendo infiel, e o Senhor tem feito tantas coisas boas nas nossas vidas, o Senhor tem operado maravilhas nas nossas vidas. E será se nós temos reconhecido o poder, o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas a cada dia? Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar como o salmista, esperando com paciência no Senhor, para ver o Senhor bradar com a vitória para a minha e para a tua vida. Aleluia. E que Cristo Jesus vos abençoe. Fica esta palavra para a nossa meditação, para a minha e para a sua meditação. Medite na palavra de Deus. Vamos meditar. Vamos tirar proveito do que é bom para nós, da palavra de Deus que vem como alimento espiritual para mim e para a sua vida. Porque assim como o nosso corpo, a matéria, precisa de alimento para nós estarmos de pé, assim a nossa alma, o nosso espírito precisa se alimentar da palavra de Deus, para que eu e você possamos ser fortalecidos, para que eu e você pudéssemos estar de pé, para que eu e você possa ter força, ânimo, coragem, vigor, para que nós possamos vencer as lutas que têm surgido nesses últimos dias. E tudo isso, a própria palavra de Deus diz que quando todas essas coisas que têm acontecido, que nós estamos vendo acontecer neste mundo,
ainda não seria o fim. Olhe que nós temos visto coisas que muitas vezes nós temos dito, é o fim, é a vinda do Senhor. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que é o princípio das dores, que para o final nós vamos ver muito mais, porque esta palavra, passarão os céus e a terra, mas esta palavra, ela permanecerá fiel a mim e a você. E que fique esta palavra para a nossa meditação. Eu agradeço a oportunidade de ter você para ouvir a palavra de Deus nesta tarde.